As meninas e os meninos. E os nossos irmãos desencarnados, que com certeza estão presentes. E eu quero desejar um abraço carinhoso a todos que se encontram. Porque não tem coisa mais gostosa da gente ser recepcionado. Não se tornar invisível. E nessa receptividade carinhosa e calorosa, a gente agradece a Deus. Mais uma oportunidade de estarmos aqui. Não estarmos aqui acomodados da comodidade de estar sentado, mas unidos e reunidos com um propósito onde iremos nos deleitar com a palavra do nosso irmão Moisés Ezequiel. Com grande satisfação, nosso irmão veio aqui à casa e rogar aos céus que o nosso irmão seja assistido de conformidade com o propósito comprometedor que ele tem para com a doutrina. Vamos orar? Pai amado, obrigado mais uma vez por tudo quanto nos tem concedido. Às vezes até nos envergonha e deixar-nos tímidos para pedir algo de tanta riqueza que nos tem concedido. A saúde, a paz, o pão de cada dia, o discernimento, tudo isso deve ser aproveitado, revertido em atitudes graciosas para podermos agradecer em exemplos e demonstrar o entendimento que o nosso irmão Jesus deixou para todo mundo. Na certeza do teu amparo, bem como da assistência espiritual dessa casa, pedimos para dar início ao trabalho e passar a palavra ao nosso irmão Moisés Ezequiel. Seja bem-vindo, querido. Que assim seja. Até 8h58. 9 horas termina. 8h45. Vou botar. Já botou? Já botou? Queridos amados irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, o nosso muitíssimo boa noite. Boa noite. É com muita honra, com muita gratidão, que venho a esta casa depois de vários convites a serem realizados em 2025 e por algum empecilho eu não pude vir, mas já estive aqui. Mas com a graça da espiritualidade amiga, saiu 2025 e estou aqui em janeiro de 2026, agradecendo por ainda permanecer neste planeta de prova e expiação. Então agradeço a esta casa de oração e trabalho por estar aqui novamente. Antes de começarmos a conversar sobre o tema que é a gênese relacionada com a ciência, eu não posso de maneira alguma deixar de falar nos momentos atuais aos quais estamos vivendo. Primeiro, é um momento muito crítico, muito complicado e muito desafiador. Porque os países da América Latina, Brasil, Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina, inclui ainda o México, são países da paz. Há os seus problemas, há as suas divergências políticas.
mas o próprio povo resolve a divergência política. E logo no início de 2026, houve arbitrariamente uma invasão à Venezuela. É preocupante em dois aspectos. No primeiro aspecto, na questão humana. Se era um país empobrecido, pobre, vai se tornar mais pobre ainda. A segunda é que esta invasão houve um motivo que não há motivo a simplesmente a sede, a ganância de querer ter, de querer poder. Porque a Venezuela é o manancial petrolífero maior do mundo. E o xerife do mundo achou por bem, por um motivo sem motivo, invadir aquele país para tomar conta deste manancial. O que é preocupante é que quem vive deste manancial, além da Venezuela, são outros países que estão em ascendência muito grande, que é o caso da China e da Rússia, que vivem da compra do petróleo da Venezuela. Imaginemos que os Estados Unidos da América, a mando de Donald Trump, o xerife do mundo, queira tomar conta do petróleo e tem a China como a Rússia inimiga e deixe de fornecer ou vender o petróleo a esses dois países. Qual será a reação da China e da Rússia? Então nós estamos numa tendência muito forte a uma terceira guerra mundial. É preocupante. Eu vi a notícia agora, hoje, que um navio com a bandeira soviética estava com barris de petróleo venezuelano e uma frota armada dos Estados Unidos foi acompanhar este navio. E a Rússia mandou um submarino e avisou que tirasse aquela frota junto do navio, que ele queria o petróleo. Então vamos orar. Mas orar não quer dizer se calar. Porque foi justamente nisso que na Segunda Guerra Mundial, na primeira invasão da Alemanha à Polônia, houve a Segunda Guerra, começou a Segunda Guerra, e houve o extermínio de 6 milhões de pessoas por eu pregar uma raça pura, por eu ser inimigo daquelas criaturas, então eu tenho que exterminá-la. Então a minha preocupação hoje, enquanto espírita, enquanto ser humano, é cuidar, é falar, é denunciar o que está acontecendo com o nosso vizinho e que pode acontecer com outros. Ele já foi ameaçado a Colômbia, já foi ameaçado Cuba, já foi ameaçado a Groenlândia, daqui a pouco é o Brasil. E aí? Então, enquanto ser humano que nós somos, devemos respeitar o outro ser humano
através do amor, de amá-lo. É isso que nós estamos precisando. Então eu trouxe um texto de reflexão de um pastor ao qual eu acompanho muito. Chama-se Pastor Henrique Vieira. São 3 criaturas que eu acompanho, tenho contato. Pastor Henrique Vieira, Padre Júlio Lancelotti e André Trigueiro. Um pastor, um padre, um espírita. E Pastor Henrique é um espírita. Olha bem, eu dizer assim, o Pastor Henrique é um espírita, porque ele é preocupado com a causa humana. Padre Júlio Lancelotti é um espírita, porque é preocupado com a causa humana. Todos aqueles que são preocupados com a causa humana são espíritas. Porque está lá no livro dos Espíritos, trabalho em sociedade. Então eles trabalham a sociedade na questão humana. E Pastor Henrique diz o seguinte: vida consolo. Vida consolo. Às vezes a vida nos tira o chão, a base, a firmeza. São situações inesperadas que entristecem o coração, sufocam o peito, geram esperança, geram desespero. Mas não é mesmo? Às vezes a vida nós estamos tão desequilibrados que perdemos a esperança. Se perdemos a esperança, entramos em desespero. Se entramos em desespero, perdemos a fé. A vida tem uma margem de finitude, de fragilidade e imprevisibilidade. A vida requer consolo. Quem tem o dia de amanhã na mão? Você tem? Quem tem o dia do amanhã na mão? Quem tem o próximo minuto na mão? Quem é que tem o próximo minuto na mão? Quem pode controlar todas as variáveis da vida? São perguntas. Quem pode proteger o tempo inteiro todas as pessoas que ama? Não. Ninguém pode isso. Realmente nós não podemos. A vida tem uma margem de descontrole, mas consolar não é esconder a realidade, mascarar o sofrimento ou estancar a dor. Não se trata disso. Sabe o que é consolar? Eu vou dizer. É compartilhar o chão, para que a vida possa de novo prosseguir. É compartilhar o solo, para que os pés feridos e cansados possam pisar. Possam pisar novamente e sentir que é possível caminhar. Consolo, consolo. Chão, base, firmeza, jardim, refúgio, abrigo. Que hoje você possa ser o solo para alguém. Que hoje alguém possa ser o solo para você. Compartilhar das lágrimas, chorar junto. Quem sabe até mesmo voltar a sorrir. Sejamos solos, uns para os outros, umas para as outras. Sejamos consolo. Isso é um texto de Pastor Henrique Vieira, em que eu acho belíssimo
Agora vamos para o nosso tema. O nosso tema chama-se a Gênese, o começo de tudo. Desde a existência da humanidade, desde o homem da pedra lascada, da pedra polida, da idade dos metais, até hoje a idade moderna, ele sempre procura explicações da sua existência. De onde eu sou, de onde eu vim, como é que eu estou. E quando o homem procura explicações de fatos, ele começa a interrogar-se, ele começa a perguntar: como surgiu o universo? Como surgiu o planeta Terra? Para que serve toda essa explicação? Então, a Gênese, que é o começo, tem a questão de uma fé não raciocinada em cima do livro Gênesis. Porque se formos acompanhar desde o processo de escravidão dos hebreus, que a Gênese foi se transformando. Que hoje estamos em pleno século XXI. E ainda há uma dominação muito grande das pessoas em cima da Gênese do século I, ou antes da Gênese criada por Moisés. Qual é essa Gênese? Por que foi criada esta Gênese na época mosaica? Por uma questão de dominação. Por uma questão de um Deus único. Por uma questão de explicar de onde surgiu a humanidade. De explicar o sol, a luz. De explicar o dia, de explicar a noite. Então criou-se a Gênese mosaica. E essa Gênese foi pendurando-se, mas não deixou de ao lado dela, o homem, como sempre, coloca ponto de interrogações a questionar os fatos. Primeiro, a criação, o criacionismo. Será que realmente Adão e Eva é responsável por todo este processo humano que nós temos neste planeta? Aquilo foi uma explicação na época. Adão era homem, Eva era mulher. Existiu a raça adâmica, mas não foram os primeiros. Hoje, em pleno século XXI, se você disser alguns dogmas religiosos, falar mal de Adão e Eva, você é excomungado. Porque ainda se trabalha neste processo. Então vem Adão e Eva, vem a Torre de Babel, vem Noé. Vem várias questões fantasiosas nessa Gênese. Que isso pendurou naquela época com muita fortaleza e que se pendura até hoje dentro de religiões. O acreditar, o ter esta fé não raciocinada. No século XVI, surgiu um filósofo que teve uma ideia diferente de como conceituar ou de como definir Deus. Baruch Spinoza. E ele foi excomungado da religião judaica cristã por não ter o Deus aos quais eles queriam, ou eles dizem que ainda hoje existe. Então leia o Deus de Spinoza, que foi o Deus que perguntaram ao Albert Einstein, que daqui a pouco nós vamos falar nele.
Quem é o Deus que você acredita? Aí ele disse, o Deus de Spinoza. Quando eu estou fazendo essa relação, é porque todos aqueles homens da ciência que contrariaram a Gênese, ao qual estava lá escrito a criação do universo, a criação do mundo, a criação do homem, ou eles negavam, ou eles iriam ser condenados pela igreja por ter uma posição diferente. Vamos começar por Galileu Galilei. Antes de Galileu, Aristóteles dizia que a Terra era o centro de tudo e os planetas giravam ao redor dela. Aristóteles. Então, por isso que a igreja permitia, que está lá no Êxodo, a questão de Elias, que parou o sol por um dia. Porque o fixo era a terra. Parou o sol por um dia. Por isso que aquele dia ficou escuro. Preste atenção. Estou comparando a ciência junto com a Gênese. Então Aristóteles até aí estava muito bem com a filosofia religiosa. Chegou Galileu Galilei e foi de encontro a esta teoria. Galileu Galilei veio mostrar o heliocentrismo. Quer dizer, o Sol, o centro de tudo, e tudo girava em órbitas elípticas ao redor do Sol. Então, Elias não poderia ter parado nunca o Sol, porque ele já estava. Ora, a igreja foi de encontro a Galileu e pediu para que ele negasse a teoria graças à espiritualidade, a Deus. Galileu negou. Porque se ele não negasse, ele seria morto pela igreja e nós não teríamos tanto avanço da ciência quanto Galileu. Então Galileu negou, mas continuou o seu trabalho. E no século XII, mais ou menos, eu não me lembro, surgiu uma mulher, ou foi no século V, surgiu uma mulher chamada Lária, que começou a se preocupar com essa órbita que esses planetas faziam ao redor do Sol. E a igreja também condenou esta mulher. Que anos mais tarde, foi tudo isso comprovado pela ciência, a igreja teve que calar-se. A igreja teve que concordar. Mas ainda hoje pendura em algum seio religioso de que Elias parou o sol por um dia. É um milagre. No século XIX, surge um homem chamado Denisard Rivoli, que é o nosso Allan Kardec. Surge aonde Allan Kardec? Surge na França, na Europa, que estava num período, que estava saindo do período napoleônico, monárquico, para uma república. Então, tudo na França era novidade. A ciência começou a avançar. O eletromagnetismo era a base de várias explicações na época. O telégrafo. E tantas outras partes da ciência começaram a avançar.
E Kardec, como um estudioso, como um filósofo, um astrofísico, um homem da ciência, começou a acompanhar a ciência e começou a colocar dentro dos seus estudos a parte científica, a parte filosófica da doutrina dos espíritos. Quando você começa lá na doutrina dos espíritos, na introdução do livro dos espíritos, ele vem explicando vários processos. Matéria, espírito, várias coisas. Até que chega a primeira pergunta. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como curioso, eu acompanho, eu leio, estou acompanhando e lendo muito Elias Moraes. E ele tem um livro interessantíssimo, que é esse, Contextualizando Kardec, século XIX ao século XX. Não é que ele vá de encontro à filosofia, é que ele vai explicando a importância de Kardec no século XXI. Porque Kardec, para chegar às questões do Livro dos Espíritos, ele leu René Descartes, ele leu Tomás de Aquino, ele leu Emmanuel Kant, ele leu vários filósofos antes dele, que conhecia com profundidade a questão dos espíritos. Aí Kardec lançou o Livro dos Espíritos para nos tirar a dúvida da nossa existência, a dúvida do que somos e qual a nossa finalidade de estarmos neste planeta. Já imaginaram no século XIX, onde a França era dominada pelo protestantismo e o catolicismo, chega um homem com uma filosofia totalmente diferente, falando em pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, falando em reencarnação, que já existia. Essa palavra não era reencarnação, era outro nome que se dava, mas já existia pelo Oriente. E Kardec só fez melhorar o termo. Então, como Kardec era um conhecedor científico da ciência, aí ele veio estudando a astronomia. O que é astronomia? É que estuda os movimentos, os períodos dos planetas, dos satélites. Kardec nos traz isso na Gênese. Astronomia, geologia, paleontologia, a física, que foi da parte da eletricidade, em que se comentou muito na época o eletromagnetismo. Então, toda essa ciência explica a criação do universo, a criação da raça humana e a finalidade desta criação. Então, vamos lá. O que é que nós temos na Bíblia? Deus criou o mundo em 7 dias. Quando falo mundo, eu falo este universo. Tanto prova-se que há religião que diz, se Deus criou em 6 dias, no 7º descansou, uma coisa desse tipo, eles não trabalham. Até hoje existe isso. Aí você vem com o Big Bang.
O Big Bang, uma explosão, era um ponto muito denso, com uma temperatura altíssima, quente, e que explodiu. E expandiu-se. Essa explosão foi expandindo-se, em intervalos de tempo muito rápido, até esfriar. Quando esfria, formam-se as galáxias. É este o universo que nós temos. O que preocupa é como surgiu este ponto, este ato. Aí entra na primeira pergunta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O ponto sempre existiu. Ele foi expandindo-se, que até hoje, este universo ao qual nós falamos, ainda está em expansão. Vai haver um período que vai acabar tudo. Então, vamos lá. O que é que nós temos para a noite de hoje? O que Kardec pegou para nos mostrar a ciência dentro da Gênese. Astronomia, espaço infinito, onde através dos cálculos tornar-se possível determinar os movimentos, as posições, o volume e a natureza dos corpos celestes. Contrapondo a Gênese, que não trabalhava neste aspecto. A física, a lei da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Isso tudo foi um avanço no século XIX. A química, a transformação da matéria. Isso é o primeiro capítulo da nossa Gênese. A mineralogia, materiais que formam a superfície do globo. A geologia, leitura das camadas terrestres, a formação gradual deste mesmo globo e tantas outras que influenciam as explicações dos seres vivos. O sistema de organização de cada um. Aí entra a botânica, a zoologia, a paleontologia. Tudo isso é para a criação do universo. Mas há uma discussão muito forte dentro desta criação do universo, que tudo isso é comprovado junto da teoria do Big Bang. A única que aproxima-se desta teoria do Big Bang é que no princípio era o verbo era Deus e tudo era escuro. Aí Deus disse, faça-se a luz foi feita, passou a ser o dia, a noite foi feita, passou a ser a lua, né? Mas o Big Bang explica isso de uma forma diferente. A teoria descreve que existia antes o que causou a singularidade inicial, permanecendo o grande mistério da física moderna. Esta singularidade, em que ele diz, é justamente o átomo, aquele ponto que eu falei, que foi se expandindo, até formar este universo. É esta singularidade que até hoje a física moderna tenta explicar e não consegue, mas que sabe que existe. Foi através desse Big Bang que Albert Einstein
trabalhou com a teoria da relatividade geral, com a teoria da relatividade restrita, que aí entra-se a física, a mecânica quântica, a física quântica. Observe os avanços. Clóvis Nunes disse uma certa feita que eu fiquei com uma dúvida. Mas pelo avanço e progresso, vai chegar um momento em que nós vamos ter a comunicação com os nossos irmãos no mundo espiritual através do celular, através da televisão. Uma comunicação direta. Não vai ser mais preciso ter esta comunicação numa sala mediúnica. Acho que vai demorar, mas que eu acredito piamente que isso vai acontecer, vai. Aí é onde entra o avanço da ciência. Que essas comunicações existem hoje e a ciência não consegue mostrar como, mas sabem que ela existe através de ondas eletromagnéticas, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. A ciência consegue, mas não consegue provar. Trabalham teoricamente. Então, quando essa comunicação começar a existir, nós vamos parar e pensar nessa gênese mosaica que é trabalhada até hoje, que é discutida pelos homens para escravizar o outro, para explorar o outro. Trabalha em cima dessa gênese que é Êxodo, Número, Deuteronômio e tem outro. A criação do homem, a criação do universo, de um Deus único que criou tudo, esquecendo a parte da ciência. Onde Kardec, lá no século XIX, conhecedor da ciência, vai nos trazendo a astronomia, a explicação dentro da física, a explicação dentro da química, e tudo isso. Ontem eu estava no Maria de Nazaré, falando sobre a origem e natureza dos espíritos. É praticamente igual a este tema. Origem, não sei. Nem tenho o direito de saber. A natureza dos espíritos é um ser imaterial, mas é uma matéria quintessenciada. Onde é que você escuta isso? Na mecânica quântica, na teoria da relatividade. Aquela expressão bem simples de Albert Einstein, é igual a mc ao quadrado, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ela é importantíssima porque compara energia com massa. Massa e energia são diretamente proporcionais. Quanto maior a energia, maior a massa. Quanto menos energia, menos massa. Densidade. E o que é o espírito? É um ser fluídico. Imaterial à nossa visão. Mas é uma matéria quintessenciada. É justamente aí onde nós trabalhamos na quântica. E daqui a uns anos a quântica vai formalizar todo esse mundo espiritual que nós ainda não conseguimos explicar com detalhes. A física quântica tem uma coisa que nós chamamos de intuição, mas que chamam universos paralelos ou multi-universos. Já ouviram falar? Universo paralelo ou multi-universo
São universos, o individual de cada um. Eu tenho infinitos universos. Ao meu redor eu posso estar aqui, como eu posso estar em outro lugar estando aqui. São os universos. Eu vou dar um exemplo bem prático desse universo. Eu levo o meu neto para fazer terapia de autismo nas segunda, quarta e sexta. Como na segunda-feira são 2 terapias, aí eu me levantei e disse, pensei comigo, eu acho que eu vou mandar o pai dele ir. Estou com vontade de ir. Um universo. Imagina o pai dele indo pegar o menino. Aí eu decidi, peguei o carro, fui à casa dele, peguei o menino. O primeiro universo está completo. Eu deixei o pai de lado, eu mesmo fui. Quando chegou na metade do caminho, tinham 2 caminhos para eu seguir. Ou seguir em frente, ou entrar à esquerda e sair no outro local mais rápido. Eu disse, eu acho que eu vou pela esquerda. Segundo universo. Resolvi ir em frente. Quando eu fui em frente, uma moto bateu no retrovisor do carro. O rapaz caiu, a garupeira caiu, ele cortou-se, quebrou o dedo. Foi o que aconteceu no meu terceiro universo. Mas os outros 2 universos, ao qual eu imaginei, poderia acontecer uma outra coisa. É isso que a física quântica, a mecânica quântica, procura explicar. Neste universo ao qual nós estamos falando sobre a sua criação, que ele está se expandindo todos os dias, que vai chegar um ponto que ele vai parar de se expandir, este planeta Terra se vai. Terminou a sua finalidade. E onde é que entra a doutrina dos espíritos nisso? É aproveitar as nossas encarnações e reencarnações para evoluirmos, para progredirmos, para avançarmos para uma outra dimensão, para um outro mundo. Não é um prêmio, é a nossa obrigação moral de evoluir. É a nossa obrigação moral de progredir. E quando é que eu não vou progredir? Quando eu me deparo com uma gênese que ainda hoje se conhece como verdadeira. Uma gênese que tem a criação através de Adão e Eva. Uma gênese que fala na questão da Arca de Noé, que o mundo acabou, se há esses conflitos naturais. Uma gênese que dá até hoje a espírito encarnado em pleno século XXI o direito de você não progredir, que é estudar. E Kardec já nos diz no século XIX, espíritas instruídos, espíritas amados, porque ele era um homem instruído. Quando ele fez a pergunta aos espíritos, ele não fez a pergunta porque não conhecia, ele era um conhecedor profundo. Para fazer uma pergunta com aquele grau de dificuldade, tinha que ser um homem com um grau de inteligência fortíssimo. E era o que Kardec nos mostrou. Quando eu falo na teoria do Big Bang, que nós já falamos na expansão, no resfriamento, no universo sempre expandindo, que a moderna ainda quer provar esta singularidade e que vai conseguir prová-la, imagine numa época onde nós temos uma gênese, que já falei, que trabalha dentro do criacionismo, que Deus criou o homem
e a mulher. E nós temos uma outra criação que chama-se evolucionismo, que tudo evolui, que tudo progride. Charles Darwin vem com essa definição para a gente. A parte científica, que até hoje nos dá o direito de discutir, de compreender e tirar aquela questão do criacionismo, aquela questão daquela fé não raciocinada. Então, quando Charles Darwin vem com essa discussão de evolucionismo, até hoje, no século XXI, ainda há cientistas discutindo essa criação, essa evolução. Porque ainda há pessoas que dizem assim, se você acredita no evolucionismo, então você acha que o homem veio do primata. Ainda faz essa pergunta. Mas a evolução de Charles Darwin não está realmente nisso. Mas é preciso que coloquemos um ponto de interrogação e vá lá ler a Gênesis e a criação do homem. Como o homem foi criado. Como aquela célula ficou num lugar perfeito para progredir. E nós partimos dos reinos. É compreensível? É. Agora, se é verdadeiro, não sei. Vai me caber, ou nos cabe, a estudar. Imagine se Galileu parasse no tempo e no espaço e voltasse ao geocentrismo. Nós não estaríamos hoje estudando Galileu. Se Newton não nos falasse da lei, das 3 leis, da ação e reação, nós não estávamos dentro da doutrina dos espíritos falando de causa e efeito. Se Albert Einstein não falasse energia e comparasse a energia com massa, nós não estaríamos falando na física moderna. Estaríamos ainda respeitando a gênese religiosa, a gênese artificiosa, e não a gênese positiva, e não a gênese ao qual temos em nossas mãos dentro da ciência. O que é que mais Kardec pede aos espíritas? Que trabalhe com a ciência e com a filosofia. Kardec pede isso. E no dia que a ciência mostrar alguma coisa diferente, siga a ciência. Siga a ciência. Porque lá no livro O que é o Espiritismo, Kardec diz que o Espiritismo é ciência, filosofia, com uma tendência religiosa. Ele não diz que é religião. Mas por que ele não diz que é religião? Porque religião, às vezes, nos faz parar no tempo e no espaço e não nos dá o direito de raciocinar. E a doutrina dos espíritos nos dá o direito de raciocinar, nos dá o direito de pesquisar, nos dá o direito de estarmos aqui hoje, agora, discutindo a Gênese e a ciência. Eu não vou pegar a Bíblia e ler para vocês Êxodo, versículo tal, capítulo tal, de forma alguma. Eu vou sim ter a Bíblia e discutir os fatos que ocorreram naquela época dentro do âmbito científico. É isso que temos na nossa Gênese. É por isso que muito espírita, eu não consigo ler a Gênese. É muito profundo. Não, não é profundo, é porque quando você lê a Gênese, você é obrigado a você pesquisar. Você ter ao lado alguma coisa de ciência. Então, meu querido e amados irmãos,
A partir de hoje, vamos ler, vamos estudar mais, vamos tentar compreender mais que somos espíritos encarnados neste planeta para evoluir, para progredir, e que há um mundo espiritual ao nosso redor e a distante que está em plena comunicação conosco. E isso quem explica é a ciência. Nos prova justamente isso. Para finalizar o nosso papo de hoje, eu vou só terminar concluindo o seguinte. A Gênese de Allan Kardec. Deus como um ponto-chave. Causa, inteligência. O que é que nós dizemos sobre Deus? Ninguém sabe, não acabei de dizer aqui. O que é Deus? O que é primária? E onde é que entra a inteligência? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a nossa Gênese, é a partir daí que nós vamos começar a estudar. Eu tenho um exemplo muito interessante. Eu fui estudar na casa de um cidadão espírita muito antigo. Aí ele disse: você acredita em Deus? Eu disse: acredito. Ele disse: então saia da minha casa. Não adianta estudar comigo. Eu disse: oxê, por quê? Eu não estou dizendo ao senhor que eu acredito em Deus. Ele disse: vamos para a primeira pergunta, e a pergunta de número 76. Primeira pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 76. O que é o Espírito? Ser inteligente que povoa todo o universo. Observaram? Um é causa, uma inteligência suprema, a inteligência maior. Espírito, ser inteligente que povoa todo o universo. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar o Livro dos Espíritos, mas ao lado do Livro dos Espíritos, estudar os grandes filósofos aos quais Kardec estudou. René Descartes, Montesquieu, Emmanuel Kant, Tomás de Aquino, Karl Marx. Estudar para poder realmente explicar todas aquelas perguntas, porque Kardec estudou. Eu estava dando uma palestra na Casa do Caminho sobre espírito, aquela coisa toda, e falei sobre desigualdade social, aquela coisa toda. Quando eu saí, como é bom a gente pesquisar. Aí um rapaz me perguntou: Karl Marx era ateu? Aí eu respondi a ele: Karl Marx era ateu e materialista. Ele disse que Karl Marx acreditava em vida extracorpórea. Eu disse: se ele era ateu, não acreditava em nada, acho que não acreditava nisso. Aí fui para casa com aquela dúvida. Aí fui pesquisar.
Na revista científica de 1805, na revista espírita de 1856, ou foi 1860, eu não me lembro, tinha um senhor M, que era muito amigo de Kardec, e que assistia a reuniões. Segundo Clóvis Nunes, esse senhor M era Karl Marx. Então ele acreditava em alguma coisa. Bem, meus queridos, a explicação que eu posso falar, eu poderia me aprofundar muito mais, né, dentro da física moderna, que é que eu estou bem situado, para comparar com a gênese religiosa, com a gênese criada pelos hebreus, que até hoje essa gênese existe em pleno século XXI, massacrando o povo, trabalhando com o povo em nome de Deus. E que nós temos hoje o xerife do mundo, que foi a nossa primeira conversa, um homem que se diz cristão, porque ele é protestante. Muita paz, muita luz a todos e muito obrigado por ter me ouvido, que é complicado, mas agradeço por ter me ouvido. Que Deus nos ampare sempre e vamos fazer nossas preces para a paz no mundo. Estamos precisando. Agradecer por agradecer. Quem se sente na condição de agradecido, agraciado, locupletado, satisfeito e encantado, somos nós. Então eu peço. Porque eu ando muito por aí, já assisti muitas palestras de muita gente e eu fiquei encantado com a sua exposição. Eu agradeço. No discorrer da sua fala, me fez lembrar algo que absurdamente, creio que muitos de vocês já devem ter ouvido, que a mulher nasceu da costela do homem. Isso é uma das grandes aberrações dita. A mulher é um ser individual e o homem tem sua individualidade. Ambos são importantíssimos. E pasme, a mulher tem uma vida até sacerdotal. Que vejo que a mulher passa, né, o período quando entra na puberdade, o período que entra na maternidade, o período da gestação, a mulher discriminada no salário, a mulher sacrificada na família, fazer comida para amamentar a criança. A mulher tem uma vida sacerdotal. Vê a imprescindibilidade, a grandiosidade que é a mulher. E querem que acredite que a mulher nasceu da costela do homem. Uma sociedade é uma aberração. Eu vou dizer a aberração maior. Eu estava dando aula falando sobre a mulher. Falei nesse sentido, na questão patriarcal. Falei de Maria de Magdala ou Maria de Madalena, a evolução da mulher, que cheguei até Elza Soares. Quando eu terminei de falar sobre a mulher, estava uma jovem de 17 anos. Aí disse assim: professor, eu não concordo. Eu disse: por quê? Porque está escrito lá na Bíblia, vamos lá para Gênesis, está escrito lá na Bíblia que o varão da casa é o homem, então o homem tem que mandar na mulher. Uma jovem de 17 anos. Conceito machista, equivocado, né? Aviltante a mulher. Perante Deus, somos todos iguais. Agradeço a sua vinda, querido, mas aproveitando a deixa da brilhante palestra que eu assisti, eu queria pedir a sua colaboração para a prece final. O passe vai ser individual ou coletivo? Individual, ok. Vamos levantar nossos olhos ao alto, fiquem bem à vontade. Vamos fazer uma reflexão dentro de nós, no nosso interior. E sabemos o que erramos para não errar mais.
E sabemos que somos espíritos encarnados e que estamos em processo evolutivo para alcançar um mundo melhor, para sermos melhores. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e à espiritualidade amiga, que está trabalhando incansavelmente no coração desses homens que pensam que são donos do poder, que pensam que são donos da humanidade, que pensam que são donos do mundo. Mas o dono do mundo, nós sabemos quem é. E que esses homens esmoreçam o seu coração, que amem o seu semelhante como realmente deve ser amado, e que nunca estejam através do poder matando, praticando genocídio, e que esses corações desumanos tornem-se humanos. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, muito obrigado por estar nesta casa de oração e trabalho, e agradecendo a todos vocês, encarnados e desencarnados, pela paciência de me ouvir no trabalho desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Com esta prece de rogativa e de agradecimento, passo a palavra ao nosso irmão, que está dirigindo o trabalho da noite de hoje. Com a bênção, assistência inequívoca, encerramos a reunião da noite de hoje, tendo um feliz retorno aos nossos lares. Muita paz, que assim seja.